Glória a Deus. Estou aguardando os irmãos abrirem no capítulo 4, tendo em vista o resumo daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e no versículo de número 14. Eu quero que você leia comigo este versículo, sentado mesmo, Neemias 4, verso 14. Quero que você leia comigo. Vamos lá, já está na tela, na parede aqui. 1, 2, 3. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Só o 2 pontos para frente. Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e vossas casas. Amém, glória a Deus. Grande é o Senhor, grande é o nosso Deus. Este é um chamado do profeta Neemias. Não dá para nós, irmãos, discorrermos uma introdução para chegarmos aqui. Mas a igreja conhece a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Profeta Neemias foi governador de Jerusalém, que construiu os muros da cidade de Jerusalém. Neemias lutou muito contra, ele lutou, é melhor dizendo que ele lutou pela reforma social do seu povo. E ele motivou os seus irmãos, o seu povo, a buscar a Deus. Na verdade, ele orientou o povo a obedecer a Deus. Ele trabalhou, os irmãos conhecem lá o início da história, sua profissão ali, diante do rei Artaxerxes, nome até difícil de falar, mas lá a sua ocupação era ser copeiro do rei. Um homem de uma posição, embora copeiro, não se compara com o copeiro de hoje, com o serviçal, com o garçom, embora é uma profissão também nobre. Mas diante do rei, diante da majestade, este nosso irmão atendia, ele servia o rei. E o copeiro naquela época, se olhar a história, ele era uma pessoa que era de confiança, porque o copeiro normalmente servia a majestade na própria cama. Lembra daquele café da manhã, que às vezes a gente, os homens, os irmãos, carinhosamente levam lá as suas esposas. É só um parênteses, viu, meu irmão? Mas Neemias era um homem de extrema confiança. Tinha uma posição elevada, porque ele entrava no palácio e na casa real em lugares de intimidade. Veja, irmãos, a posição e como era bem quisto esta pessoa. Havia também uma outra necessidade, porque o rei não provava, especialmente o vinho, se antes o seu copeiro não aprovasse. Isso era até um resguardo, um cuidado com a vida do rei, do governante, da autoridade que ele servia.
Mas, irmãos, não é isso que eu quero falar. Embora este homem influente, estando bem, estando tranquilo lá em Suzã, no palácio de Suzã, o que eu chamo a atenção aqui da igreja para a gente concluir o pensamento, é que ele tinha os seus irmãos, que tinha ficado em Jerusalém, ou tinha voltado para Jerusalém, e um determinado dia, irmãos, vindo um dos seus parentes a Suzã, ao palácio, ele pergunta como estavam seus irmãos que voltaram a Jerusalém, como eles estavam. E ele ouve o relato do seu parente, que os seus irmãos estavam em opróbrio, os seus irmãos estavam em sofrimento, os seus irmãos estavam vivendo um momento difícil. E foi isso que me trouxe à vida, a instrução de Neemias para os nossos dias, para uma aplicação nesta noite. Nós vivemos, irmãos, um tempo difícil. E aí chega nesse versículo, foram várias as fases para chegar aí nesse texto do capítulo 4, mas o que Neemias faz, irmãos, é, em primeiro lugar, é ele ser totalmente desprendido. Isso é abnegação, desprendimento. E os jovens cantaram hoje aqui o conjunto sobre o orgulho, sobre, na verdade, o que tira Deus, o Espírito Santo do homem, é quando ele usa da sua posição, seja ela social, seja financeira, ou seja de conhecimento, para uma posição superior aos outros. Mas isto não é a atitude da igreja santa de Cristo, porque a igreja de Cristo, pelo contrário, ela tem o olhar de Cristo, e o olhar de Cristo é um olhar compassivo, de abnegação, de cuidado, de amor. E a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado nesta igreja, e derramado nos nossos corações, a ponto de nós olharmos para os nossos irmãos, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a nossa cidade, para a situação do nosso país, e sentir isto que Neemias sentiu. Ele, irmãos, embora estando numa posição confortável, embora estando bem, sendo de confiança do palácio, ele, irmãos, se desprende de tudo isso. E é aqui a mensagem que Deus colocou no meu coração, irmãos. Nós vivemos um tempo que, para mim, e creio que para a igreja, é o tempo do fim, porque a Bíblia diz que é o tempo do fim. E quantas pessoas nós temos visto sofrer neste tempo, meus irmãos, e muitos deles são até contrários a nós, muitos deles até nos perseguem, muitas dessas pessoas que estão sofrendo até não nos entendem, até nos perseguem, mas com este amor de Cristo que está derramado nos nossos corações, e olhando, meus irmãos, para o profeta Neemias, eu sinto de Deus de dizer à igreja: nós devemos ter em Cristo este mesmo desprendimento, e se colocar, irmãos, na vontade de Deus para socorrer aqueles que precisam de socorro. E se olharmos, meus irmãos, não precisa levantar muito a cabeça. Se olhar para a direita ou para a esquerda, ou você se lembrar de alguém agora, você vai ver que é alguém que está pedindo socorro, está pedindo uma mão, está pedindo um ombro, está pedindo uma palavra, como disse o próprio pastor hoje. Alguém que precisa compartilhar um sofrimento, uma amargura, uma aflição, um momento com você, e Deus vai te usar como usou Neemias para uma reconstrução. Porque depois de um tempo de pandemia, meus irmãos, depois de um tempo que, se fizermos um estudo ou analisarmos, e o problema nosso, irmãos, é que a gente fica fechado dentro do nosso mundo, olhando para dentro da nossa prateleira que tem arroz e feijão, olhando para dentro da nossa geladeira que tem refrigerante, que tem suco gelado, olhando para dentro da nossa acomodação que nós estamos tranquilos, olhando para nossa conta que vai cair o salário, e muitas vezes esquecemos, meus irmãos, que esta pandemia e este tempo do fim, e aproveitamos
aguardando por ser um tempo do fim, dizer como o inimigo trabalha. Tem alguém pedindo socorro, tem alguém sofrendo, que precisa da ação generosa, amorosa, aleluia, da igreja, para ajudar a se levantar, porque há famílias destroçadas, irmãos, há famílias que perderam o pai, o mentor da família, a Covid levou, há famílias, há pais que estão chorando porque perderam os filhos, há filhos chorando porque perderam os pais, há maridos chorando porque perderam esposas, há, irmãos, um desastre total. Se nós olharmos com um pouquinho mais, irmãos, de cuidado para a situação do mundo, mas como crentes, a gente pode olhar como Neemias, a condição de a gente pegar um tijolo, a condição de a gente se unir, irmãos, e começar a reconstruir aquilo que o inimigo, ou que o tempo, ou que as enfermidades, ou que o mundo deixou de cicatriz na vida das pessoas. Se você é um desses que quer ajudar alguém nesta noite, que quer ser um instrumento de Deus, levante a sua mão, mas não apenas com a mão, aleluia, derrame o seu coração dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E o versículo que nós lemos, a Bíblia está dizendo o seguinte: não temais, não temas, não temas, mas lute, peleje. E peleje por quem? Peleje pelos seus irmãos, peleje pela sua família, peleje pela sua casa, peleje pelo seu próximo. A Bíblia está nos chamando para uma guerra travada nesses últimos dias, e as armas para esta guerra, meus irmãos, nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos do Senhor, nós recebemos do céu as armaduras para a guerra. O Senhor Jesus está com esta igreja, o Deus está conosco. Nós lemos: vede Deus grande e terrível. Aleluia, aleluia, aleluia. E o chamado é para a guerra, o chamado é para a peleja. Eu sinto de dizer nesta noite para a igreja: se alguém chegou aqui achando que veio, eu estou tranquilo, eu vou lá no culto levantar minha mão e só dar glória, eu estou dizendo: Deus te trouxe aqui nesta noite para te renovar, para te revestir, para te encher de poder, porque há uma guerra travada lá fora e você precisa lutar. Glória a Deus. Levante a sua mão para dar glória, levante a sua mão para receber poder, levante a sua mão para receber dons espirituais, levante a sua mão para, aleluia, se colocar na posição de guerreiro de Deus. Olois, olhando olou, estuiando olou, estelecondo olou, me andaraba, chorecandarama, naramanai, aramanai. Aleluia, aleluia. Se você começar a olhar para o tempo, se você começar a olhar para as notícias, se você começar a olhar para os políticos, se você começar a olhar para a situação, você vai temer. Mas se você olhar para o céu, se você olhar para Deus, se você olhar para a glória, se você olhar para o que Ele já fez, se você olhar, aleluia, meu Deus, pelo que Deus já fez na história, pelo que Deus já mudou na história, você nesta noite não vai temer. Irmãos, da nossa vida, da nossa parte, nós obreiros, nós igreja, aleluia, devemos ter um desprendimento com altruísmo. Aleluia, meus irmãos. Quem vai reconstruir, irmãos, este mundo, enquanto a igreja está aqui? Se não for a igreja, vocês estão pensando que os novos governos, os novos prefeitos, as novas autoridades políticas vão ter direção para orientar isso, irmão? Não vão ter. Quem tem orientação para o mundo é a igreja de Deus. Quem tem palavra firme para o mundo é a igreja. Quem tem palavra boa para o mundo é a igreja. E que palavra é essa? As boas novas do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crer. Aleluia. O Evangelho é poder de Deus para curar enfermidades. O Evangelho é poder de Deus para levantar o homem, para libertar o homem. O Evangelho é poder para unir famílias. O Evangelho é poder de Deus para restaurar lares. O Evangelho é poder de Deus para tirar os problemas do meio, do seio da família. Então lute, 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 que Deus nos dará vitória. Glória a Deus.
Eu quero falar uma palavra forte aqui para nós. É muito mais fácil, irmão Fernando, eu dizer assim: não, o problema lá é com eles. O problema lá é com quem não tem muro. Eu estou aqui protegido no palácio de Suzã. Deus não te chamou para ficar escondido, ô homem. A Bíblia diz que não se acende uma candeia e coloca debaixo do salgueiro ou debaixo da mesa, não se esconde a luz. A Bíblia diz que a luz é para ser colocada no alto. O mundo precisa de luz, seu vizinho precisa de luz, nossos munícipes precisam de luz, e a igreja tem luz. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Mas Neemias estava tranquilo, estava bem, não faltava nada, irmão Jesulino. Mas tinha os irmãos morrendo, tinha os irmãos sofrendo, tinha os irmãos vivendo irmão, os irmãos estavam vivendo aquela situação. Irmãos, quando Neemias soube, e eu chamo a igreja para isso nesta noite como pastor da igreja, irmão, é tempo da gente chorar. É tempo da gente orar. É tempo da igreja clamar. Não se faz obra. Nós cantamos aqui: eu quero trabalhar, mas eu preciso orar. Não se trabalha neste trabalho, nesta obra, sem oração. Quando Neemias soube da calamidade, da situação, não dá para mim falar, mas se eu falar, eu tenho certeza que alguém vai ficar espantado. Quando ele soube, a Bíblia diz que ele se pôs a jejuar e a orar e a clamar. Aleluia, está isso na sua Bíblia. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 1, versículo de número 4. E ele sente a necessidade do outro. E aí ele começa a dizer assim, versículo 6: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos para ouvires a oração do teu servo. Quando ele vai pedir perdão e se humilhar, ele não diz meus irmãos pecaram, ele diz nós pecamos, eu pequei. Isto é amor. É você se colocar no lugar do outro. Ele diz: faço confissão pelos pecados de Israel, que pecaram contra ti. Aí ele diz assim: também eu e a casa do meu pai pecamos. Isso aí não tem julgamento, isso aí não tem prepotência, isso não tem orgulho. Ele diz: eles pecaram, nós pecamos, eu pequei. Senhor, olha para nós. Deus não resiste uma oração dessa. Eu quero dizer, porque o Espírito Santo me fala, irmão, nós precisamos, a igreja precisa sair da inércia, da acomodação, do conformismo. Mas o primeiro passo a sair da inércia
é ir para a oração. Irmão, nós estávamos em plena pandemia, dificuldade para todos os lados. Tinha dia que eu não sabia nem o que eu ia fazer. Congregação lá do Jardim Eldorado, precisando aqui, eu via muitas dificuldades. E eu me pus a orar. Eu disse: Senhor, onipotente, onipresente, é só o Senhor, lá e aqui. Eu sou fraco, mas se o ministério me chamou, se o Senhor me quer, se o Senhor confirmou e me trouxe, Senhor, qual é a direção que eu preciso tomar? O Espírito Santo numa noite falou comigo: vamos colocar a igreja em oração uma semana. Irmão, oração tem que orar sempre. Oração a gente entra ano, sai ano, tem que orar. Mas sabe, irmão, uma semana de oração que parece que moveu o mundo, irmão. Você não tem a sua vida de oração normal, natural, mas sabe aquela oração que parece que... Aí você fala assim: meu Deus, mas se eu soubesse disso, tinha feito antes. Mas não é, é aquela. É aquela com Deus. É uma orientação de Deus. Chamei a igreja para vir orar. Irmão, cada culto aqui de oração, tinha culto que tinha até assim, esse número, gente na galeria. Irmão, quando a igreja ora, quando a igreja ora, não tem inferno, não há barreira, não há o que resista à oração da igreja. Nós pegamos aquela semana para orar. Irmão, parece que as coisas iam se resolvendo por si só. É isso? Não era Deus. Nós estávamos humilhados diante de Deus, e Deus estava agindo por nós, como Ele está agindo nesta noite. A primeira coisa que Neemias fez, ele foi orar. Infelizmente, esta geração nossa se afastou da oração, perdeu o contato com a oração. Não ora para comer, não ora para dormir, não ora para agradecer, não ora para sair. Graças a Deus, Deus tem nos livrado, mas há um chamado de Deus. Voltemos, irmão, ao jardim da oração. Glória a Deus. Há coisas que só serão resolvidas quando nós orarmos. Glória a Deus, glória a Deus. Quem entende isso, levante a mão para glorificar Jesus. Aleluia, aleluia, para o jovem que está se preparando, para o jovem que vai casar, para o irmão que já tem família, para a irmã que está precisando de uma solução, para alguém que está com problema de saúde. Fale com Deus nesta semana, haverá resposta do céu para a igreja, porque eu creio que Deus ainda se move através da oração da igreja. Glória a Deus. Eu preciso terminar, já passei do horário, até peço perdão. Mas, irmão, saiamos da inércia e vamos para o nosso ambiente da oração. Na igreja, em casa, no quarto. Vamos começar a falar da palavra, mas o Senhor dirigiu nesta noite sobre a oração. E o que aconteceu, irmãos? Vocês sabem. Neemias orou. Deus já vai no rei e fala: Neemias quer alguma coisa. Está vendo o rosto dele? Irmão, Neemias precisou falar. Você ora, Deus coloca assim a mensagem. Neemias chega. Por que você está assim? Pronto, a porta já se abriu. Meus irmãos, e o que precisa fazer? Se o Senhor me mandar para lá, eu vou reconstruir. Vai com cartas, vai com liberação,
Aliás, ele era tão querido que o rei primeiro queria saber quanto tempo ele ia demorar. O rei não queria abrir mão dele. Quanto tempo? Eu não sei que tempo que ele falou, porque a Bíblia parece que não fala o tempo. Ou fala, pelo menos eu não lembro. Mas eu acho que não fala. Ele fala para o rei o tempo, mas a Bíblia não revela. O rei dá carta, vai. Irmão, quando nós dispomos, saímos da inércia, oramos, Deus abre porta, Deus revela, e mais ainda, o que precisar, Ele vai suprir. Eu estou profetizando esta palavra, que Deus vai suprir o necessário para o milagre acontecer. Fica em pé para nós orar. E no meio do caminho o inimigo apareceu. Mas eles estavam orando e não temeram. E Deus deu a vitória. Quantos irmãos sabem aqui me responder? Em quantos dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos? Quem quer dizer bem alto? 52 dias. Tempo recorde. Se disponha. Você está achando que não pode, né? O Senhor está me revelando. Você está dizendo, eu não posso, eu não tenho condição. Ele está dizendo, vai ser antes, mais rápido e maior do que você está vendo como limitação. Porque sou eu que vou pelejar por você, diz o Senhor. Olô. Grande é o nosso Deus, e as maravilhas que Ele faz. O teu amor não tem limites, o teu perdão me satisfaz. Cante comigo isso. Grande é o nosso Deus, e as maravilhas que Ele faz. O teu amor não tem limites, o teu perdão me satisfaz. Você está com a sua família do lado. Se for um irmão e você achar constrangedor pôr a mão no ombro dele, não põe. Mas se é com a sua família, pode pôr a mão no ombro. Senhor, a tua palavra falou nos nossos corações, nos despertou nesta noite, porque o Senhor tem uma grande obra. A obra que o Senhor tem para fazer nem começou ainda, porque o Senhor me mostra nesta noite algo grande, glorioso. Eu não sei se todos os teus filhos compreenderam a palavra, mas teu Espírito, Senhor, esclarece. Para o teu filho se levantar, para a tua filha, para nós nos levantarmos, dizendo, por Cristo, eu vou pelejar. Alaito loiço. Eu sinto, Senhor, o Senhor entregando grandes vitórias para a tua igreja. Eu oro para causas impossíveis, para muros que foram fendidos, muros que foram derrubados, queimados a cinza, impedimentos que foram colocados sobre a vida desta pessoa, desta irmã. Eu sinto nesta noite que o teu Espírito e o teu poder está arrancando, está limpando, está liberando, para que o teu servo, para que a tua filha receba esta grande vitória. Mas ajuda os teus servos a caminhar
a confiar e nos leva, Senhor, ao jardim da oração, ao jardim da comunhão, da intimidade contigo. Revela estratégias para o teu filho, para a tua filha. Aleluia, 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 aleluia. Começa a ver na tua frente as portas se abrindo, o Senhor pelejando por você. Não pare, não pare, não pare, caminhe. Deus que te chamou garante a vitória, glória a Deus.